Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta passagem, o apóstolo Paulo compara Adão, que trouxe pecado e morte, com Cristo, que trouxe graça e vida, mostrando como a obra de Jesus é infinitamente maior que a queda. O legado de Adão, versos 12 ao 14. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. A morte se espalhou para todos, pois todos pecaram, mostrando nossa natureza pecaminosa herdada. A graça supera o pecado, versos 15 ao 17. Se o pecado de um condenou muitos, a graça de Cristo salvou muito mais. Recebemos não só perdão, mas justiça e vida. Dois atos que mudaram o mundo, versos 18 e 19. Adão desobedeceu, e muitos se tornaram pecadores. Cristo obedeceu, e muitos se tornaram justos. Onde o pecado abundou, versos 20 e 21. A lei mostrou o quanto pecamos, mas a graça de Deus foi ainda maior. Cristo venceu o reinado da morte. Reconheça sua necessidade. Todos herdamos o pecado de Adão. Celebre a graça superabundante. Nenhum pecado é maior que o perdão de Cristo. Descanse na obra de Jesus. Sua obediência perfeita nos justifica. Viva sob a graça. Você não está mais condenado, mas transformado. Espalhe esta esperança. Em Cristo, a vida venceu a morte.